Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do XPML. Tem tido muita notícia que o fundo não está muito bem, que ele tem um endividamento muito grande, tem muitas obrigações a arcar e tem pouco caixa para garantir essas obrigações. Será que ele vai precisar vender imóveis? Será que ele vai precisar fazer uma emissão para pagar as dívidas que ele possui? E por que que, mesmo com essas dívidas, ele fez uma nova aquisição de uma participação de um shopping? Tudo isso nós vamos ver vídeos e muitas outras coisas, como carteira do fundo, diversificação, dividendos, tudo relacionado ao fundo XPML você vai ver aqui e vai ver agora no vídeo. Então já escorrega aquele like, curta, compartilhe, mande para outras pessoas, que muitas pessoas têm o XPML no fundo e tá com dúvida se mantém ou se faz novos aportes, beleza? Então vamos lá, valeu! Então vamos lá, vamos falar do XPML, um dos melhores fundos de shoppings da nossa bolsa. Você pode ali comparar com o HGBS, você pode comparar com o MAOSE, mas o XPML continua, na minha opinião, sendo o melhor. Ele é um fundo extremamente líquido, bastante negociado e muitas pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, possuem esse fundo na sua carteira. Muitos fundos de fundo investem inclusive no XPML. Ele tem o valor patrimonial da cota, ou seja, o quanto que a cota deveria custar, de R$ 117. E o preço de mercado hoje sendo negociado na casa dos 102, um pouquinho menos ou um pouco mais, né, com essa variação. E ele tem uma negociação diária de mais de 13 milhões de cotas. Como ele é um fundo de tijolo, ou seja, investe em imóveis, obviamente mais de 90% dos ativos do fundo estão investidos em imóveis. Você tem ali 4% em caixa, 3% em outros FIIs e 1,5% em CRIs conversíveis, ou seja, quando você investe em determinada dívida do fundo e você pode converter aquele ativo no seu portfólio. E aqui é uma das coisas mais esperadas pelo cotista do fundo, os CRIs, as obrigações que o fundo possui. O próprio fundo já falou que em 2024 ele teve uma obrigação de 88 milhões que já foram arcadas com relação aos CRIs emitidos pelo fundo. Agora, em 2025, vou ter uma obrigação de mais de 20 milhões. Em 2026, fica próximo dos 30. Até 2033, o fundo vai ter uma porrada muito grande de CRIs para serem amortizados, mas depois a situação melhora bastante, voltando ali na casa dos 30 milhões e subindo gradativamente até 2036. Então você tem todo esse cronograma de amortização do fundo. Analisando os valores e os indexadores dos CRIs que o fundo possui, você vê que o saldo devedor do fundo é bastante grande. Você tem CRIs do Catarina, Cidade de Jardim, Shopping Bahia, com 155 milhões, 166, e no Shopping Bahia, mais de 200 milhões aqui para serem amortizados. E os indexadores do fundo é IPCA mais 7, os dois primeiros, IPCA mais 6,8 e CDI mais 2. Então você vê que são uma dívida bastante caras, né? Esse CDI, o CDI hoje, notícia quentinha, está em 15%, mais 2,75 de spread, você tem aí uma dívida de quase 18% ao ano. É uma dívida muito grande. O IPCA está na casa ali dos 5%, mais 7 aqui, né? Você tem ali uma dívida de 12, quase 13% nos demais CRIs. Então, esses indexadores, o fundo ele contraiu umas dívidas muito caras. E aqui a gente vai analisar o operacional do fundo, com relação a vendas no metro quadrado, vendas totais, custo de ocupação e o fluxo de veículos, tudo que você precisa analisar no shopping. Em 2024 para 2025, houve uma queda de 11% aproximadamente nas vendas por metro quadrado, ou seja, operacionalmente, o fundo ele caiu com relação às suas vendas. Porém, as vendas totais, elas subiram bastante, saiu de 21,7 para 45%. O custo de ocupação média ali aumentou relativamente, quase 1%, 1 ponto percentual, perdão, e o fluxo de veículos aumentou bastante, 103,8%. O same store sale e o same store rent, que são vendas na mesma loja e aluguéis da mesma loja. As vendas da mesma loja tiveram uma queda em 2025 de 0,5%, enquanto que o aluguéis na mesma loja também tiveram uma queda. Então, seguindo ali o indicador vendas por metro quadrado, você vê que esses indicadores de vendas na mesma loja e aluguéis na mesma loja também caíram. Isso aqui não é muito positivo. Os descontos e faturamentos ficaram ali estáveis e o NOI caixa por metro quadrado teve uma variação negativa de menos
1,7%. Só lembrando que NOI é Net Operating Income, que é resultado operacional líquido. É o quanto que do metro quadrado você tem de resultado operacional efetivamente, de geração de caixa. E uma queda na geração de caixa por metro quadrado não é muito positivo. Então vocês podem ver que o resultado operacional dos shoppings do fundo não vieram bons. Aqui, mais uma vez, vendas por metro quadrado e o NOI por metro quadrado, rendimento operacional líquido. Você vê que houve uma queda no resultado anual. Você pode ver que as metas por metro quadrado, as vendas por metro quadrado sofreram uma queda. Saíram de 1.625 por metro quadrado para 1.447. E o NOI foi no mesmo sentido, de 120 para 118. Vacância e inadimplência. Nós temos aqui a vacância teve uma leve queda, saiu de 4,7 para 4,5, isso é bastante importante. Quanto menor for a vacância, maior é a rentabilidade e os rendimentos do fundo, consequentemente, os seus dividendos. Com relação à inadimplência, aumentou e aumentou bastante, meio ponto percentual. Saiu de 0,3 para 0,8. Isso daqui não é problema, tá, pessoal? Isso aqui está bem comportado e um aumento de meio ponto percentual não é preocupante. A diversificação dos contratos e a localização dos imóveis do fundo por administrador. 75% dos shoppings do fundo estão no Sudeste, depois Nordeste, Norte e Sul. E com relação aos administradores, assim é o maior administrador do fundo, seguindo da JHSF. JHSF, por sinal, é uma ótima empresa que distribui dividendos mensais voltados para o público de alta renda. E o XPML, junto com a JHSF, está fazendo o Shopping Faria Lima, Shopping FL, localizado no centro, no coração financeiro do Brasil, na cidade de São Paulo. Então, esse shopping acredito que vai rentabilizar bastante e vai trazer bastante retorno para os investimentos que o fundo e a JHSF tem feito. E aqui é a aquisição parcial do Shopping Pátio de Higienópolis, que o fundo, mesmo tendo esse problema de caixa, mesmo tendo essas obrigações, mesmo assim ele fez uma aquisição, hora a hora. Vocês podem ver que o XPML concluiu em 14 de abril de 2025, agora a aquisição de 10% dos Pátios de Higienópolis. O valor da transação desembolsado será de 243 milhões a ser pago pela XP Malls. A primeira parcela de 170 milhões, 70% do valor da aquisição é paga em parcela à vista, foi paga no alto. Depois foram divididos em 2 vezes de 36 milhões e meio e corrigida pela variação do CDI. Mais uma vez, uma dívida bastante cara. O CDI hoje está em 15%. O Banco Central acabou de aumentar essa alíquota. E agora vamos ver a situação do fundo. Nós já falamos que o fundo ele tem uma obrigação muito grande. Então, entre as obrigações que o fundo possui e o que ele possui caixa, ele tem um caixa negativo de aproximadamente 265 milhões. Ou seja, o fundo ele tem um determinado nível de obrigação e ele tem um determinado nível de caixa. Descontando esses dois pontos, o fundo ele ainda deve 265 milhões. E no parágrafo seguinte, o fundo ele dá uma tranquilizada nos investidores, porque ele tem um patrimônio líquido de 6,6 bilhões. O que, que ele está dizendo com isso? Ó, cara, eu sei que eu tenho 265 milhões em caixa negativo, mas eu tenho um patrimônio de 6 bi. Eu posso vender participação de qualquer coisa que eu cubro isso aqui de forma fácil, tá? Então o fundo ele tranquiliza o investidor, que embora ele tenha esse caixa negativo bastante relevante, ele tem um patrimônio líquido suficiente para arcar com isso. E aqui tem as opções que o próprio fundo, no relatório gerencial, dá para tranquilizar você. Ele pode fazer a venda de ativos, a emissão de novas cotas e ele considera também a alavancagem. Pô, Leandro, você está falando que o fundo ele pode se alavancar ainda mais, sendo que ele já tem caixa negativo? Sim, ele pode fazer a emissão de novas dívidas, de novos CRIs, para reforçar esse caixa e pagar o caixa negativo que ele deve, se ele não tiver condições de honrar aqueles compromissos na data do vencimento. Isso é tranquilo, tá? O fundo ele tem um grau de alavancagem muito baixo, ele pode se alavancar um pouquinho mais para honrar esses compromissos mais urgentes. Ele pode fazer essa nova emissão de cotas e ele pode vender ativos. O fundo ele acabou de dizer que ele tem 6,6 bilhões em patrimônio. Então, isso aqui não é um problema. E vamos falar agora algumas informações gerais sobre o fundo.
Ele tem um preço de cota de R$ 101,52, tem um dividend yield ali interessante na casa dos 10, quase 11%, e apresentou nos últimos 12 meses uma variação negativa de 0,5%. Mas você pode ver que desde 2020, no intervalo de 5 anos, o fundo ele se valorizou bastante. E ultimamente ele tem dado essa lateralizada, o que é normal, porque você tem ali uma inflação muito alta, você tem uma taxa de juros muito alta, e isso influencia tanto no consumo das pessoas no shopping, quanto no endividamento do clube e a capacidade dele de investir em novas aquisições. Por isso que o fundo ele tem lateralizado bastante, mas isso não significa que ele não seja um fundo muito bom e ele não possa vir distribuir mais dividendos conforme a sua vacância diminui. Ele distribui cerca de 92 centavos por cota, não é muito, mas também não é pouco, como nós já vimos, e ele tem uma distribuição bastante constante. Se a gente pegar aqui a distribuição dos últimos 5 anos, ela é bem crescente e estável. Então é um fundo que te entrega bastante previsibilidade, liquidez e rentabilidade. Essa imagem aqui é bastante interessante para você ver a evolução do patrimônio líquido do fundo. E de junho, julho de 2020 até 2023, o fundo ele ficou bem estável no seu patrimônio, mas a partir de 2023 você vê que ele tem crescido bastante. Então o fundo ele está investindo muito, tanto que o P sobre VP do fundo ele constantemente é atualizado, porque o valor patrimonial do fundo ele tem sido atualizado bastante conforme o fundo faz novas aquisições. E como nós já vimos, ele fez uma nova aquisição do Shopping de Higienópolis, 10% do shopping. E aqui vamos fazer uma simulação bem rápida para saber o quanto que você precisa investir para ter ali aproximadamente R$ 5.000 de renda mensal, que é muito importante. R$ 5.000 não é um valor muito grande, mas já paga bastante conta, já proporciona uma viagem, já te proporciona diversas coisas e você vai receber isso sem fazer absolutamente nada, tendo um patrimônio disponível para você investido, rentabilizando bastante. Então vamos lá, a nossa tabela aqui já está montada. Eu vou começar aqui com 500 cotas do fundo. Nós temos um valor investido de R$ 50.750 e estamos recebendo R$ 460 por mês. Lembrando que isso aqui já é a renda mensal do fundo. Vamos investir agora em 1.500 cotas. Então, com 1.500 cotas, você tem um valor investido de R$ 152.000 e está ganhando cerca de 1.380 por mês. Lembrando, pessoal, que esse valor aqui ele vai continuar na sua conta e ele vai estar rentabilizando conforme a rentabilidade do fundo, além dos 1.380 do dividendo. Então, preste bem atenção, não considere só o dividendo e desconsidere a rentabilidade. Vamos lá, 2.000 cotas, você tem uma renda mensal de 1.800 e já investiu 2.300. Eu vou dar uma acelerada, 3.500 cotas, você já tem um valor investido de 355 e uma renda mensal de 3.200. 5.000 cotas, nós temos aí aproximadamente meio milhão investido, com uma renda mensal de 4.600. E enfim, chegamos a 5.500 cotas, com um valor investido de R$ 558.000 e estamos ganhando aí R$ 5.060 por mês. Nós temos um patrimônio bastante interessante, com uma renda mensal para complementar a nossa renda do nosso trabalho também interessante. Lembrando que a aposentadoria eu recomendo que você faça pela Bolsa de Valores, seja em ações, seja em fundos imobiliários. E esqueça o INSS para a sua vida. Então, para você ter esse valor aqui acumulado, você precisa de tempo, muitos aportes, paciência e foco no objetivo. Beleza? Como vocês viram no vídeo, o XPML tem muitas opções para ele arcar com esse caixa negativo que ele possui. Não precisa ficar desesperado. O fundo ele tem um arcabouço muito grande de imóveis, ele tem um alcance no mercado muito grande para fazer novas emissões, ele pode simplesmente reter um pouco a distribuição, ele pode fazer N coisas como a própria gestora já falou. Então não se preocupe, o XPML ele tem condições de arcar com esse endividamento de uma forma muito tranquila. Coisas do mercado acontecem, o que você pode fazer, já que você está com muito medo de ter algum problema mais sério com o fundo, reduz um pouco a participação dele na sua carteira, que está tudo certo. É por causa exatamente desses acontecimentos que você precisa diversificar a sua carteira e nenhum fundo pode ter uma participação muito grande, um peso muito grande nela, porque qualquer desvalorização que aconteça no fundo ou numa ação afeta muito a sua carteira e isso não pode acontecer.
Então reduz um pouco a participação dele na sua carteira, já que você está enxergando algum tipo de risco maior, beleza? Eu espero ter ajudado, qualquer coisa deixa aqui nos comentários que eu vou responder e ajudar vocês no que puder. Valeu!